feliz aniversário pra mim. Quando eu era criança, eu achava que lá pros meus 25, 30, eu ia ter uma clareza absurda da vida. Ou pelo menos ia saber pra onde ir. E eu tava enganado. Completamente enganado. Hoje é o meu aniversário, na verdade daqui a algumas horas. E eu queria fazer um vídeo de 25 coisas que eu aprendi, pra combinar com os 25 anos que eu tô fazendo. Mas ia soar muito falso, até porque eu acho que eu não aprendi 25 coisas. Então eu encontrei um tema que se encaixa perfeitamente comigo agora. Apenas 25 anos. Então por que eu acho que o meu tempo tá acabando? Eu não sei vocês, mas pra mim, depois que eu saí da escola, o tempo começou a passar muito mais rápido. Na infância, tudo parecia mais longo. Minha mãe às vezes me falava que o tempo estava passando rápido demais. Eu nunca entendi porque eram as mesmas 24 horas, o mesmo tempo, o mesmo dia. Mas hoje os anos simplesmente desaparecem. Passam rápido pra caralho. A gente já tá na metade do ano. E eu acho que esse sentimento, ele se intensificou depois de 2020, com tudo que aconteceu. Hoje em dia, a escola parece estar tão longe que parece que foi em uma vida completamente distante. Eu não lembro exatamente quando ela começou a acelerar, mas parece que depois dos 20, ela simplesmente corre. E não dá pra negar que a internet faz com que todo mundo se sinta atrasado o tempo todo. E uma coisa que eu notei, que eu concordo muito com as gerações passadas, que elas falam da nossa geração Z, não é? Depois do milênio, depois disso. Eu nasci em 2001, então não sei. As gerações passadas, elas falam muito que a gente é muito imediatista. E se você parar pra pensar, isso é totalmente verdade. A gente não tem a consciência de que construir algo sólido de verdade leva tempo. E a gente pega exceções das exceções que tiveram, de alguém novo que construiu um negócio milionário, e tenta se espelhar naquilo, sendo que foi uma exceção, sabe? Eu não tô tirando o mérito de alguém que conseguiu, mas eu acho, na minha opinião, que além do esforço, você precisa de um pouco de sorte. Principalmente para construir algo tão novo. E a gente não entende isso e fica se comparando, entende? A gente fica se perguntando o que tem de errado com a gente e não tem nada de errado. A gente tá se esforçando e talvez ainda não seja a hora de conseguir. Talvez você precise de mais experiência, mais malícia, mais jogo de cintura para lidar com tal coisa. E se você chegar lá antes disso tudo, pode ser que você não fique lá por muito tempo, porque você não tem toda a experiência, toda a bagagem que você devia ter até chegar lá. E a gente começa a remoer isso do porquê a gente não conseguiu ainda. E parece que o tempo pra gente conseguir sempre tá acabando. E isso vai gerando ansiedade, porque a gente sente que não conquistou nada nesse meio tempo. E a gente fica o tempo todo se comparando. Só que a gente ignora totalmente o ponto de partida. Cada um teve um ponto de partida na vida. Alguns tiveram uma vida mais simples, tiveram mais tempo para focar no que eles queriam. Outras pessoas tiveram que apenas sobreviver. Enquanto as outras pessoas estavam tranquilas com suas vidas, você talvez estivesse em algum modo sobrevivência. E isso é um ponto que a gente tem que considerar. E é uma pressão silenciosa que vai só aumentando. Você se sente mais ansioso, você acha que precisa fazer mais. É um ciclo que você fala, ok, eu preciso fazer mais, e você faz. Só que nunca é bom o suficiente. Mesmo que você esteja orgulhoso do que você está fazendo, nunca é o suficiente. E parece que você nunca está perto do seu objetivo. Eu sei disso porque eu sou exatamente assim. Isso aí é completamente infernal. Você abre o celular, parece que todo mundo já virou alguma coisa. Então por que você ainda não virou? Será que você não tá se esforçando o suficiente? Ou será que você não é bom o suficiente? Você só vê o que as pessoas querem que você veja. Instagram, assim como todas as outras redes sociais, são apenas vitrines. E você também ignora que o tempo para cada pessoa é completamente diferente. Talvez não seja a sua hora de conseguir. E você tá movendo o mundo para que seja agora. Eu acredito muito que cada coisa tem seu tempo, desde que você faça. É muito importante que você faça, mas como a gente costuma só focar no resultado, a gente esquece totalmente o processo que leva ao resultado. E talvez gostar do processo possa te ajudar a tolerar o processo para chegar no seu objetivo. E essa é a importância do processo. É interessante porque eu tenho tudo isso na minha cabeça e eu acho que tá certo, só que muitas das vezes a gente não coloca na prática, né? Eu acho que além disso tudo, além de tudo isso que eu falei, a gente tem muito medo de errar, de escolher errado, porque a gente interpreta o erro como se fosse uma derrota, sendo que o erro faz parte do processo. Se você tá errando, é porque você tá tentando aprender. E eu sou o tipo de pessoa que sou muito crítico com meus erros. Eu não aceito muito errar, eu não aceito muito bem eu errar, entende? Eu me cobro muito, o que é totalmente tóxico pra mim mesmo.
Eu sei que o erro faz parte do processo, mas de alguma forma eu não consigo colocar dentro da minha cabeça que o erro vai me fazer aprender alguma coisa. Porque a gente tem um medo de perder tempo, como se a gente não tivesse mais tempo. Medo de estar jogando tempo no lixo. E esse medo de estar jogando tempo no lixo te trava o tempo todo, faz você ficar paralisado e faz com que você realmente jogue seu tempo no lixo. Talvez um dos piores sentimentos dos 20 e poucos anos é você sentir que qualquer escolha errada pode destruir sua vida, o que não é verdade. E por fim, crescer não trouxe respostas, pelo menos não as que eu esperava. Eu ainda me sinto perdido grande parte do tempo. Eu sei onde eu quero chegar, mas eu não sei exatamente o processo que eu vou fazer para chegar lá. E eu tento aceitar de que a vida é um jogo de tentativas. E eu fico feliz pelo menos de estar tentando, de tentar dar o meu máximo para conseguir da forma que eu acho certo. A forma que eu acho certo pode não ser a certa, mas eu vou aprender isso quando eu quebrar a cara, quando eu errar. Quando eu era mais novo, eu achava que todos os adultos sabiam o que estavam fazendo. E quando você cresce e vira adulto, você vê que eles só improvisam bem. E ninguém sabe muito o que está fazendo da vida. Eu acho que a vida é isso, é um eterno improviso. Claro que tem pessoas com mais experiências que podem te passar coisas que ela viveu e erros que ela cometeu para você não cometer também. Isso é totalmente válido. Mas no fim, cara, a vida não tem um manual de instrução. Você tem que aprender na prática, você tem que aprender vivendo. E eu acho que a conclusão desse vídeo é que talvez 25 ainda seja cedo. Ninguém tá totalmente resolvido, todo mundo tem insegurança. As pessoas, pelo menos a maioria, só escondem isso. E eu acho que a gente precisa se lembrar de que ninguém tá realmente atrasado. Cada um tem sua história e a vida não tem um cronograma que você precisa seguir. E cada pessoa tem seu tempo. Afinal, o que é cedo e o que é tarde? Comparado a quem, exatamente? E tenta não se culpar por onde você tá agora. É a sua jornada, é as coisas que você tem que aprender nela. E cada passo acontece no momento certo. Tenta não se apressar e dar um passo maior que suas pernas. E por fim, feliz aniversário pra mim.